Oi, eu sou o Guilherme Falcão. Olá, eu sou o Camilo Rocha e esse é o Escuta, o podcast de música do Nexo. A cada programa, a gente se aprofunda em um assunto musical. Pode ser um artista, um movimento, um período da história. E no final do programa, a gente dá uma dica musical. E há 50 anos, para ser mais exato, em 22 de novembro de 1968, chegava ao mundo o 9º álbum de estúdio dos Beatles, anunciado por esse som aqui. O disco não tinha nome, na capa aparecia só o nome The Beatles em alto relevo, e só. Era todo branco, sem imagem ou foto do grupo. Os fãs trataram então de batizar esse disco de The White Album, ou o álbum branco. Era um vinil duplo, com 30 faixas ao longo dos seus 4 lados. O formato era novidade em 68, poucos artistas de rock, entre eles o Bob Dylan e Frank Zappa, tinham tentado lançar álbuns nesse formato com tantas músicas. Muitos críticos de música dizem que o álbum branco é meio que um template para outros álbuns duplos do rock, né, e da música pop que vieram depois, né, Camilo? Como, por exemplo, o The Wall, do Pink Floyd, o Melancholy and the Infinite Sadness, do Smashing Pumpkins. São esses discos extensos, né, com muitas faixas, que exigem uma dedicação maior do ouvinte e que também permitem aos artistas, né, à banda, apresentar uma diversidade de composições e estilos. Exatamente, e no álbum branco tem muitas músicas consagradas dos Beatles. Você tem o rock and roll clássico de Back in the USSR, tem a experiência com música concreta de Revolution 9, o hard rock de Helter Skelter e o pop alegrinho de Obladi Oblada. Com tanto material no único disco, a gente achou legal chamar outras pessoas aí para ajudar a comentar dessa obra. Então, enquanto a gente conta a história do álbum branco, a gente também ouve comentários de músicos e jornalistas sobre músicas dele. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, uma música que eu acho maravilhosa no álbum branco, é difícil escolher só uma, né? Ainda mais sendo um álbum duplo, muita música boa. Mas tem uma música que é especialmente minha do coração, assim, e é I Will, do Paul, música do Paul, uma canção de amor muito simples, mas muito sincera, singela, assim, tranquilona, sabe? Consegue de uma maneira muito solta, muito despretensiosa, assim, muito despreocupada, falar de um amor de uma maneira muito cósmica, assim, como se ele fizesse uma canção de amor muito simples, mas está falando sobre um amor mais eterno, assim, sobre o amor como um conceito, assim, e isso em um formato de uma música de amor simples, assim, de um namorado para namorada, como foi no caso ali, essa música ele fazendo para Linda McCartney. Enfim, eu acho essa música linda. É muito legal que o baixo não é baixo, não tem baixo, né? É ele fazendo na voz, os graves. Pra mim essa música é um golaço. Eu quase escolhi Long, 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 que é do George Harrison, que eu também acho maravilhosa. Mas muito difícil escolher só uma. Enfim, um beijo. Bom, esse aí foi nosso primeiro convidado então, o Tim Bernardes, falando de I Will. O Tim é cantor e compositor, tanto solo como com a banda O Terno. Mas vamos lá, né, Falcão? A gente podia começar falando do contexto em que foi gestado o álbum branco. Camilo, investigar as origens desse álbum ajuda também a gente a entender muito sobre o momento que os Beatles estavam vivendo. Um ano antes, né, em 1967, eles lançaram Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esse momento em que eles se tornaram mais do que os 4 garotos de Liverpool, né? Eles se tornaram não só uma das bandas mais populares do mundo naquele momento, mas também uma das mais criativas e inovadoras. Tem até aquela história, né, que o Jimi Hendrix tirou de ouvido, né, a faixa pra tocar num show que ele teve no dia seguinte ao dia do lançamento do disco. Pra você ver o impacto que tinha cada coisa que os Beatles faziam, né? Nessa época. Bom, no Natal de 67, estreou no canal de TV BBC o filme Magical Mystery Tour. A ideia do filme veio do Paul McCartney. Ele tinha uma trilha sonora que ampliava ainda mais a paleta de sons psicodélicos e a estética nonsense com que os Beatles estavam flertando nessa época. Essa trilha trazia também singles marcantes como Strawberry Fields Forever, Penny Lane e All You Need Is Love.
Prudence é uma das minhas músicas favoritas, não só do Álbum Branco, mas de toda a obra dos Beatles. Eu devo ter ouvido ali primeira vez, no final da adolescência, e o que me chamou a atenção foi o jeito de chamar a Prudência de querida e chamar a Prudência para brincar. Então, para mim, nessa época, que eu era toda certinha, a música soou como um grito de liberdade, onde você podia curtir a vida com liberdade e sensatez. Aí depois, na fase adulta, eu já estava ali toda aplicada no rock inglês, a música me fisgou de novo. Dear Prudence, na versão de Six and the Benchies. Na época, eles contavam com Robert Smith na guitarra, tinha também aquele clipe filmado em Veneza, eu adoro essa versão. Aí agora, mais recente, eu comprei o Álbum Branco para minha filha de presente, a Catarina, de 15 anos, que é fã dos Beatles, e a gente fez uma audição do disco e ficamos comentando as músicas. Foi aí que eu descobri que Prudence não é Prudência. Prudence Farrell é a irmã mais nova da Mia Farrow, e a Prudence fazia o mesmo curso de meditação na Índia junto com os Beatles. E aí ela ficava no quarto obcecada, meditando por dias seguidos. Todo mundo ficou preocupado, até o guru, o Maharishi, ficou preocupado. E o John Lennon fez essa música tentando convencer ela a sair um pouco do quarto e curtir a vida com eles, exaltando a natureza, dizendo que ela fazia parte de tudo isso. E essa história está no livro do Steve Turner, sobre todas as músicas dos Beatles, e tem várias histórias curiosas, recomendo bastante. Agora, por um motivo ou por outro, essa música continua sendo para mim uma música que fala de liberdade e sensatez. Essa foi a jornalista de cultura Lorena Calabria, falando de uma das suas músicas preferidas do Álbum Branco. Voltando para a história desse disco, né? Em fevereiro de 68, os Beatles embarcaram num retiro de meditação em Rishikesh, na Índia, com o Yogi Maharishi Mahesh. Eles queriam desestressar porque as relações entre os membros da banda estavam desgastadas, tinham muitos conflitos internos. E foi nessa viagem que começaram as composições do que viria a se tornar o Álbum Branco. Quando eles voltaram para a Inglaterra, os músicos dos Beatles passaram uma temporada compondo e gravando demos para esse disco novo. Isso aconteceu na casa que o George Harrison tinha em Esher, que é perto de Londres. Essas gravações então ficaram conhecidas como as Esher Demos, e várias delas apareceram na edição comemorativa do Álbum Branco que sai esse ano, né, comemorando 50 anos. Então vamos ouvir uma delas agora para a gente comparar com a versão que acabou saindo no disco. 2, 3, 4. Look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you solve are the troubles you're reaping, still my guitar gently weeps. E nessa comemoração de 50 anos do lançamento do Álbum Branco, ele está sendo relançado em vários formatos, né? Tem vinil, CD e tem até Blu-ray, gente. Quem diria que o Blu-ray ainda tá vivo aí sendo lançado? É a primeira vez que o disco teve seus lados originais remasterizados. E uma das versões, ela vem acompanhada com alguns demos, né, que o Camilo mencionou anteriormente, além de outras 50 faixas, a maior parte delas inéditas, que foram retiradas das sessões de gravação. Muitos takes alternativos de músicas que a gente já conhece, mas que estão mostrando aí um pouco do processo de composição e aprimoramento do álbum. Além disso, o disco tem também uma edição com livro de fotos, lançamento na embalagem original do vinil, esses paranauês todos para deixar os bitomaníacos bem felizes. Bom, quem supervisionou essa remasterização foi o produtor Giles Martin, que é filho de George Martin. George foi o produtor que trabalhou com os Beatles em praticamente todos os álbuns da banda, com exceção do Let It Be de 1970. Ele era conhecido, inclusive, como o quinto Beatle. O próprio Paul McCartney costumava se referir a ele dessa maneira.
Bom, o Gilles comentou que a ideia é aproximar as novas mixagens do trabalho feito originalmente por seu pai. Uma coisa muito interessante do Álbum Branco é que foi o momento em que eles começaram a compor os Beatles, cada um deles mais individualmente, e tiveram um controle criativo maior, né, sobre os rumos que o disco estava indo. Diferente do trabalho que o George Martin fazia antes, que era meio de pensar com eles a sequência, né, uma produção que abarcaria o disco todo, unificaria como uma obra. Muito dessa percepção que a gente tem do Álbum Branco, né, de serem várias faixas soltas uma depois da outra, veio um pouco por conta desse controle que ele não conseguiu ter. Então acho que um pouco dessa ideia de fazer esse relançamento é tentar aproximar, né, talvez do que o trabalho que o George teria. Seguindo agora com os nossos convidados, o nosso próximo é o Alexandre Matias, jornalista, que também é diretor musical do Centro Cultural São Paulo e dono do site Trabalho Sujo. Ele escolheu falar de umas composições do George Harrison. Em se tratando de escolher uma faixa, né, percebe que essa coisa meio como escolher o sobrinho favorito, mas eu prefiro puxar aqui talvez uma das melhores faixas do George Harrison. O George especificamente está numa fase excelente nesse disco. Ele que cresceu como compositor acuado pela sombra do John Lennon e do Paul McCartney e naturalmente acuado, né? E aos poucos foi tomando confiança, foi sentindo firmeza nas próprias composições, e no Álbum Branco é a primeira vez que ele compõe 4 canções. Está certo que é um disco duplo, mas até então ele nunca tinha composto mais do que 2 músicas no mesmo disco. As 4 canções são ótimas, né? Pigs talvez seja a menor. Long, Long, Long é uma música linda, muito subestimada. Savoy Truffle é uma favorita pessoal, mas eu vou citar aqui While My Guitar Gently Weeps, que é uma das principais músicas do George. Só não é a principal por causa de Something, talvez seja a sua principal canção. E essa música também registra a presença do guitarrista Eric Clapton, que foi chamado justamente para apaziguar aí as tretas que o grupo tinha no estúdio. George chama o Clapton, que era seu amigo pessoal e que futuramente iria roubar a sua própria esposa, que na época ainda era Pat Harrison e depois vira Pat Clapton, inclusive o tema da canção Layla, que o Eric Clapton vai gravar anos depois. Mas ele foi convidado pelo George para fazer o solo de guitarra nessa música, que é um solo incrível, mas a música é especificamente deslumbrante, né? Não só pela presença do Eric Clapton, mas principalmente pela maturidade na composição do George, que na época tinha 24 anos, era um guri e cantando uma música que reflete bem vários sentimentos que a gente tem em relação ao mundo. Do ponto de vista de um compositor, afinal de contas ele fala sobre a própria guitarra chorando de uma forma gentil. Bom, essa música, né, While My Guitar Gently Weeps, mostra o lado, digamos, mais delicado e acústico que está presente em muitas faixas do Álbum Branco. Rolou um aprendizado, né, dos Beatles para chegar em algumas dessas sonoridades. Por exemplo, o John Lennon teve aula com o músico folk britânico Donovan para aprender a dedilhar o violão. O Álbum Branco, ele também se caracteriza pelo oposto dessa delicadeza, né? Que são umas músicas que são mais ásperas, quase violentas. Era um rock mais bruto, metálico, e talvez o melhor exemplo disso, né, é a faixa Helter Skelter. Ela ficou famosa por ter sido citada pelo assassino guru Charles Manson como uma inspiração para a chacina que ele e seus seguidores realizaram na casa da atriz Sharon Tate em 1969. Muitos críticos também falam que essa faixa foi o ponto de partida para o hard rock e para o metal, feito por bandas como o Black Sabbath, por exemplo.
O próprio Ozzy Osbourne, né, ele sempre citou os Beatles como uma grande influência e essa canção como uma das favoritas. Bom, e Helter Skelter é a escolha do Escuta, né? Como destaque aí do Álbum Branco. E vale comentar aqui que foi totalmente espontâneo, né? Eu tinha pensado em escolher Helter Skelter, o Falcão também. Quando a gente foi falar disso, os dois tinham pensado na mesma música. Enfim, Helter Skelter é o nome de um brinquedo de parque de diversões na Inglaterra, que é uma espécie de um tobogã espiral. E a intenção do Paul McCartney, que é o autor da música, era trazer um clima de queda, de declínio. A mente doentia do Charles Manson, claro, entendeu tudo errado. Entendeu que era uma mensagem de apocalipse. Essa associação da música com o assassino Charles Manson acabou afastando Paul McCartney dela. Bom, eu escolho Happiness is a Warm Gun, cantada pelo John Lennon, no Álbum Branco de 1968, porque é uma música que tem uma forma bem estranha. Ela acontece em alguns movimentos, né, em 3 movimentos basicamente, e tem essa característica de algumas músicas do John Lennon de não ser muito linear em termos do tempo e como ele ocupa as palavras e os compassos, e eu acho muito interessante e acho mesmo uma música muito bonita, violenta, doce também, e com o vocal dele, né, que é incrível. Não sei se é minha preferida do Álbum Branco, mas é uma das que eu mais gosto, certamente. I need a fix 'cause I'm going down to the bits that I left uptown. I need a fix 'cause I'm going down. Quem falou agora foi o Regis Damasceno, vocalista e baixista da banda Cidadão Instigado. A música que ele escolheu se chama em português A Felicidade é uma Arma Quentinha. A inspiração do John Lennon pra ela foi uma propaganda de armas. Ele disse assim numa ocasião: eles estavam anunciando armas e achei isso tão maluco que fiz uma música. É um tema que não perdeu a validade, né, Camilo? É uma amostra aí da relevância que alguns temas desse disco conseguiram preservar. Com certeza, Falcão. É um disco que tem muita coisa atemporal em termos de tema, né, e sonoridade. E, ao mesmo tempo, é um disco que fala muito de uma época, né? O final dos anos 60 foi um período de muita agitação e conflito em muitos lugares. O movimento hippie chegava ao seu auge, tinha distúrbios raciais em várias cidades americanas, protestos contra a guerra do Vietnã, entre vários outros eventos marcantes. Os Beatles queriam filtrar um pouco dessa atmosfera no Álbum Branco. E eu acho que até tem um pouco da decepção deles com o Verão do Amor, né, Camilo? Eles falam que eles chegaram aí pra Califórnia e veio o que estava acontecendo. E tem um depoimento de George Harrison que ele fala: a gente chegou lá e só viu um monte de gente, sei lá, fazendo sexo e usando droga. Ninguém falando efetivamente de amor, né, ou procurando tornar o mundo um lugar melhor. E quem vai remeter um pouco a esse aspecto do disco é nosso próximo convidado, que é o escritor e jornalista Ricardo Alexandre, que acabou de lançar os livros Tudo é Música e Nem Tudo é Música. Revolution 1 é a música que abre o lado B do segundo disco do álbum duplo Álbum Branco, né? Essa música tem várias curiosidades, especialmente para os brasileiros. Uma das curiosidades é o fato de que ela é uma versão acústica da versão elétrica que havia saído 3 meses antes no single, como lado B de Hey Jude, né? Hey Jude e Revolution foi o primeiro lançamento do selo Apple, a gravadora dos Beatles. E 3 meses depois, Revolution ressurge numa versão bastante diferente, com metais, conduzida por violão, não exatamente acústica, porque tinha bastante guitarra ali também, mas é uma versão diferente, mais suave, mais serena da música Revolution. E uma versão serena de uma música chamada Revolution já é curioso por si. Outro detalhe interessante sobre essa música, e dessa vez especialmente para os brasileiros, é que na edição original do Álbum Branco, lançada aqui no Brasil pela Odeon em 1968, ela mostra o quanto sofreu o fã brasileiro dos Beatles, porque eles usaram uma matriz
completamente fora de rotação. Eu lembro bem porque eu cresci ouvindo o disco dos meus pais e eu cresci achando que Revolution era toda doida, com diferentes andamentos e ficando mais lenta e ficando mais rápido e ficando mais lenta de novo e aí ficando mais rápido outra vez, e eu achava aquilo completamente ousado, né? Só que para um pouco do meu desencanto eu só fui descobrir que a versão não era daquele jeito muitos anos depois. E por último, eu acho uma coisa muito curiosa, porque a música se chama Revolution, ela tem vários sinais aí do ano de 1968, um ano bombástico, completamente turbulento, e é uma música do John Lennon, evidentemente, e o curioso é que ele não se posiciona exatamente, ele passa a música toda dizendo: você pode contar comigo, mas é melhor você não contar comigo, e ele fala que se você quiser isso eu tô dentro, mas se você fizer aquilo eu tô fora, e não fica muito claro de que lado ele tá. É um posicionamento político de John Lennon, mas é um posicionamento em cima do muro. É muito curioso isso, e ao mesmo tempo é muito sincero, é muito rápido, no sentido de que é uma música aí do ano de 1968, que talvez revele mais o choque do artista diante de um mundo em mutação do que de fato a sua participação nisso. Seja como for, é a contribuição dos Beatles mais explícita por um ano completamente turbulento, do qual um dos grandes marcos é o próprio Álbum Branco. É isso aí, esse foi o Ricardo Alexandre falando de Revolution 1. Bom, a gente chega ao final do programa e, como sempre, é hora da nossa dica de música nova. Falcão, conta pra gente qual é o som novo que você tem curtido bastante. Olha, Camilo, a minha dica é de um artista que eu sigo há muito tempo. Ivana Wonder é o nome artístico de Vitor Ivanão, cantora e figura da noite paulistana que circula entre o queer, o drag e o cabaré. A Ivana lançou agora em 2018 seu primeiro single solo, que é um cover da canção De Cigarro e Cigarro, um bolero conhecido na voz de Nora Ney, mas que também já foi gravado por nomes como Ney Matogrosso e Luiz Bonfá. A versão de Ivana é carregada no drama e na performatividade, um lamento dramático dos amores e desencontros da noite. Legal, muito bom. Bom, a gente fica por aqui então. Me despeço, obrigado aí pela companhia. Eu sou o Camilo Rocha. Até a próxima. E eu sou o Guilherme Falcão, essa é a Ivana Wonder e esse foi o Escuta, com produção e edição de som de Ricardo Monteiro. Obrigado por escutar. Vivo só sem você, que não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Se outro